Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje meu convidado é o deputado estadual Davi Navino Filho, do PP, que realizou na manhã desta segunda-feira uma audiência pública para discutir e debater problemas na execução do programa de combate ao glaucoma pelo SUS, Sistema Único de Saúde, aqui em Alagoas. Ele vai nos falar sobre esse assunto inicialmente, mas vamos falar também sobre a ação parlamentar, expectativas com essa reeleição, não é? Aqui para a Assembleia Legislativa. Deputado, eu agradeço anteriormente a sua participação hoje aqui no Frente a Frente e comecemos justamente por essa audiência pública que foi realizada a partir de um pedido de setores da saúde que estão enfrentando esse problema. Que balanço nós poderíamos fazer inicialmente do que foi essa discussão de uma audiência pública que pretende ser sempre propositiva? Verdade. Boa tarde a todos. Essa audiência ela teve uma importância fundamental nesse problema que vem se arrastando do glaucoma. Eu fui procurado por alguns pacientes e eles disseram que estava com dificuldade grande até o acesso do colírio. Fui me inteirar um pouco mais, busquei informações na Secretaria de Saúde do Estado, na Secretaria Municipal, que eram quem era para prestar esse serviço. E eles informaram que houve uma redução no corte do repasse do programa glaucoma. 75% dos recursos? 75% do recurso foi quase que 100%, né? Quase inviabiliza todo com certeza. O programa. E fica uma situação, qual critério você tem para escolher quem vai participar do programa ou não. Uhum. Então colocou todo mundo numa única vala. Numa complicação muito grande. Uhum. E a partir disso a gente tomou a iniciativa de propor essa audiência. Na audiência foram ouvidas várias partes, foram ouvidas os pacientes, os prestadores, ouvidos os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria do Estado. E pelo que eu entendi, há um grande... eles estão, assim, transferindo responsabilidades, entendeu? Ninguém assume 100%. O que está acontecendo. O município, pelo que eu entendi, ficou responsável pelas consultas. O Estado ficou responsável pela dispensação dos colírios. Porém, se o programa não iniciar por um e terminar por quem iniciou, ele dá esse entrave, dá esses problemas. Porque o que é que acontece? A pessoa vai até a clínica, que a clínica era quem... dispensava o colírio e quem fazia consulta. Ela não consegue mais ter a consulta porque o repasse foi reduzido. Então, você eliminou aí 75% das pessoas do atendimento não consegue. Quando você vai até a Farmex, que é quem está responsável pela dispensação do colírio, ela não pode dispensar o colírio porque você não tem uma receita. Então, você tem que passar por um médico, o médico encaminhar qual o tratamento necessário, qual o colírio que você vai ir pegar, vai ser utilizado no seu tratamento, e a partir disso você dá continuidade. Nesse imbróglio todo, um jogou para o outro. O que eu entendi, o município está cumprindo seu papel das consultas, o Estado está cumprindo o papel dele, que são os colírios, mas eles não estão interligados. Então está gerando um problema. E ficou decidido nessa audiência que nós levaríamos isso ao Ministério da Saúde para que o Ministério revogue uma portaria que ele solicitou que o Estado dispensasse esse colírio para que assim volte à normalidade do programa, que tinham pessoas há mais de 10 anos que faziam através das clínicas habilitadas, parceiras do município. Então, o que eu tenho como... um grande propósito que eu vi ali na audiência foi que o melhor caminho é que volte como era feito, entendeu? Para que a pessoa tenha um acesso mais rápido, para que a pessoa tenha um acesso mais digno, porque muitas pessoas do interior não têm a mesma capacidade de locomoção que uma pessoa que está na capital. Às vezes essas pessoas têm estrutura, é diferente. Então as clínicas, pelo que eu entendi, elas se mobilizam. Elas vão lá, tratam o paciente, entendeu? Então fica na prática... O que funciona realmente é a partir desses prestadores, entendeu? A redução desses recursos para a execução do programa, seja em que fase estiver colocada, né? Foi do Ministério da Saúde.
Houve alguma alegação para justificar essa redução na liberação de recursos? Veja bem, houve aquele caso de fraude, e a partir desse caso de fraude, o Ministério da Saúde claramente teve que tomar algumas medidas. Mas não pode penalizar a população. Com certeza não, você não pode cortar 100% do recurso, você tem que achar quem eram os que estavam cometendo esse tipo de crime e... responsabilizar criminalmente da forma que a lei estabelece. Né? Mas quando o Max Beltrão, que está como vice-presidente da Comissão da Saúde em Brasília, ele disse que entrou em contato com o Ministério da Saúde e o Ministério informou que não houve nenhum tipo de corte. Não houve, então, nenhum tipo de redução de recurso para o programa glaucoma, especificamente. Aí é onde está o X da questão. A gente só pode expandir um pouco mais nesse assunto a partir do momento que a gente recebeu a informação oficial do Ministério da Saúde. Então, eu não posso entrar muito nesse assunto porque eu não tenho a convicção, a certeza ainda. Mas caso tenha sido cortado esse recurso pelo Ministério da Saúde, nós precisaremos mobilizar a bancada federal para que a gente possa levar os problemas à realidade do nosso Estado. São mais de 20 mil pessoas que podem ficar sem o atendimento, sem o tratamento do glaucoma. O que é perigosíssimo, demais, né? Porque um dado interessante é que glaucoma é quem mais cega no mundo. E é uma cegueira irreversível. A partir do momento que você ficar cego, não tem mais jeito, não tem cirurgia, não tem remédio, não tem tratamento nenhum. Então, é um caso de urgência. Por isso a preocupação da gente em tentar solucionar isso o mais rápido possível. Pois é, um caso de urgência na saúde pública, né? Na ação final do atendimento que deve ser priorizado pelo Estado e pelos municípios, uma ação integrada, suprapartidária, sem nenhum vínculo político, não é, deputado? E uma questão que o município, o Estado, a Constituição, ela prevê, é uma atividade preventiva, entendeu? Caso, né? Caso esse paciente ele venha ficar cego, além dos problemas que você causa na família, que você causa para aquela pessoa, você causa um problema indiretamente também na economia. Porque a partir daquele momento que aquela pessoa ficar cega, ela vai se aposentar. Deixa de ser produtiva. Deixa de ser produtiva. Então, fica mais caro para a União, entendeu? E... sem contar aquela pessoa, a vida daquela pessoa, você vai transformar por conta de uma ausência do Estado. De uma negligência, né, na completamente, verdade, né? De uma negligência, literalmente, na palavra. Porque aí se coloca uma questão também, ao que parece, de gestão, né? Eu acho que fica assim, sem querer assumir a responsabilidade, cada um cumpriu com a sua obrigação, de acordo com as portarias que foram baixadas pelo Ministério da Saúde, mas não chegaram a um consenso. A um entendimento. A um entendimento, que isso é que a gente precisa focar, que as pessoas estão sofrendo. Saúde, a gente não é diferente de qualquer outro tipo de segmento. Saúde, se você não resolve de imediato, ele tem uma consequência. Irreversível. Irreversível. Nesse caso, né? Perfeito. Pois bem, alguns representantes das clínicas já informaram que só vão manter o atendimento aos pacientes desse programa até o dia 31 de março. Isso. E na audiência pública, se confirmou essa decisão? Realmente eles vão atender até o final do mês, de forma voluntária. Foi um acerto que ele fez com a Secretaria Municipal de Saúde. E assim, eu acho que eles já estão fazendo um papel fundamental, porque uma clínica, ela visa o lucro. Ela tem que lucrar, porque ela precisa pagar o médico, precisa pagar toda a logística que ela tem dos custos fixos. Então, assim, a gente tem 13 dias para receber essas informações do Ministério da Saúde, achar realmente onde está o pivô do problema, entendeu? Que eu estou achando que pode ser falta de comunicação também, entendeu? A partir desse momento que a gente achar o pivô do problema, caso seja redução de recursos, vamos mobilizar a bancada estadual, bancada municipal, bancada federal, juntar as três esferas para que a gente possa buscar recursos em Brasília, que eu tenho certeza que o
o Ministério da Saúde ele vai entender os problemas. Ele sabe a gravidade do programa glaucoma, ele sabe o que é necessário para que esse tratamento não seja interrompido, né? Como foi. E a bancada federal tem sido parceira, né, dessas reivindicações, dessas necessidades do Estado, independentemente de sigla partidária. Partido, né? Verdade. Não, o deputado Max Beltrão tem encabeçado essa luta, essa batalha junto com a gente. O deputado Isnaldo Bulhões, que foi um grande parlamentar aqui na casa, na Assembleia, mas também se prontificou em ajudar. E eu acho que essa mobilização é que vai fazer com que a gente consiga solucionar esse descaso que vem acontecendo aqui em Alagoas. Houve a participação na audiência pública de representação do Ministério Público, deputado? Não houve. Infelizmente, a gente sentiu uma falta grande do Ministério Público Federal, da Defensoria, que seria grandes informações que a gente teria, porque eles vêm acompanhando de muito tempo isso. Mas eu vou tentar marcar uma reunião com eles para que a gente possa discutir de uma forma mais abrangente esse assunto e tentar resolver, né? Do ponto de vista da discussão em si, foi algo assim necessário? Foi. Agora, foi proveitosa a discussão? Foi propositiva? Foi demais. Tivemos várias ideias. O doutor Paulo Teixeira, que veio representando a Secretaria de Saúde do Estado, ele disse que ele, como médico também, ele entende que a logística é muito melhor voltar como era feito, entendeu? O reconhecimento também da Secretaria Municipal de Saúde disse que era muito melhor, porque se um programa vinha dando certo, você não vai culpar 100% do programa por causa de uma clínica isolada que usou de má fé, que fez algum ato fraudulento. Não pode generalizar uma prática danosa. Jamais. Então, essa situação está gerando esse problema, um descaso muito grande por causa de uma fraude. Tudo bem, vamos apurar, vamos buscar quem foram os culpados, mas não vamos paralisar, não vamos deixar de atender as pessoas que estão ali necessitando do colírio, deputado, do tratamento. Pois é, ao que parece, o corte de recursos só veio para Alagoas, não é? Só Alagoas está vivenciando essa dificuldade. Só Alagoas. Por conta disso, nós pedimos informação ao Ministério da Saúde para realmente saber se só foi Alagoas que foi penalizado com esse corte do recurso no programa glaucoma. Pois é. Havia também pacientes aqui na audiência pública? Havia. O que me chamou muita atenção foi que no final veio uma senhora que ela tem dificuldade, já tem 70 anos de idade, e assim, muito emocionada, ela relatando a dificuldade que vinha tendo, parabenizando assim pela atitude, e assim, você se comove mais ainda, você como ser humano, você vê aquelas pessoas que estavam ali fazendo tratamento há mais de 10 anos, 5 anos, todo regular, pegando seu colírio, já com seu médico, você tem que mudar todo Cria até psicologicamente, essas pessoas não ficarão afetadas, né? É muito triste, assim, da forma que foi. Já não tem o conhecimento, não sabe onde tem que buscar. E outra coisa, ela não quer saber se o problema foi da clínica, se foi do Estado, se foi do município, se foi do governo federal. Ela quer ser tratada. E cabe a nós resolvemos esse problema. Deputado, o senhor que abraçou a saúde na sua campanha e agora está tendo a oportunidade de colocar em prática esse compromisso dessa bandeira, o que o motivou a abraçar a bandeira da saúde? Veja bem, eu tenho um histórico muito grande pela minha família de sempre trabalhar muito nessa área da saúde. Meu pai, que é vereador da capital, como muitos de vocês sabem, ele já abraçava essa causa e, assim, é uma bandeira que comove muito a necessidade das pessoas, a forma de abordagem que a gente vê por alguns hospitais, alguns postos de saúde, não trata o paciente como deveria ser tratado, o usuário SUS. Então, essas questões me toca na gente para que a gente possa tentar construir uma saúde melhor, uma saúde mais digna, que trate as pessoas com respeito, com igualdade, que isso é fundamental e prevê na nossa Constituição, né, que é quem rege as nossas leis. E a nossa vida, né? E a nossa vida, claro. Então, assim, eu tenho um enorme prazer, satisfação de lutar pela saúde do alagoano. É minha bandeira principal, não quer dizer que eu não atuo em outras bandeiras, mas acho que a saúde pública ela tem muito a oferecer, mas precisa de uma gestão com mais responsabilidade. Precisa de uma gestão que queira realmente, que sinta na pele, que conheça
aqueles problemas para que a gente consiga fazer um trabalho digno e com respeito. Só para ter uma ideia da redução dos recursos para o programa Glaucoma aqui em Alagoas, a informação de que Alagoas vinha recebendo cerca de 1.326.779 e passou para 237 mil. É uma redução muito grande. Aí qual critério você usa, se realmente houve esse corte, que foi o que eu disse, a gente precisa confirmar, qual critério que você usa? Quem vai continuar participando do programa e quem não vai? E para onde você vai encaminhar esses outros 75%? Pois é. De pessoas que não têm condições de comprar o colírio. Esse colírio é caríssimo. Quem for numa farmácia sabe, é mais de R$100 um colírio desse. Você não consegue um médico. Um mês de utilização. Um mês. Apenas, pelo que eu entendi no programa, são 5 consultas anuais. Então você vai precisar de 5 vezes ir ao médico. Como é que você não consegue marcar uma consulta comum de oftalmologia pelo core? Imagine você marcar 5 consultas de uma vez. De uma vez não, né? Periodicamente, mas previamente marcado. Por ano. E outra coisa, o médico. Como é que você vai num médico, aí na outra semana você vai em outro? Sem ter o acompanhamento da evolução ou não da Justamente. doença. Como é que o município vai conseguir fazer essa logística? O Davi, ele tem glaucoma, foi atendido pelo médico A. E daqui a 2 meses, quando eu precisar ser atendido de novo, será que eu vou conseguir ser atendido pelo mesmo médico? Através do CORA? Então, é essa logística que a gente precisa entender. O tratamento não é só a dispensação do colírio. Ela tem todo um rito a ser seguido, uma diretriz que tem que ser acompanhada e seguida de forma responsável e sensata. Pois é. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Eu não imaginava que ele estava com aquela dificuldade, não imaginava que ele estava com aquele problema de visão. Quando o Kleber tinha 5 anos de idade, Kleber tinha uma dificuldade na visão. Todo mundo fazia tarefas boas, mas eu não, porque eu não conseguia enxergar. O desenvolvimento ocular da criança tem até os 7 anos para a gente identificar algum erro refracional desse, poder tratar com o uso de óculos corretivo. Nós estamos desenvolvendo um projeto de saúde ocular na escola para examinar a acuidade visual desses alunos. Há mais ou menos 10 anos eu comecei a sentir um desconforto na visão. E aí eu procurei uma unidade de saúde. Eu pego no SUS 3 colírios a cada 3 meses. Hoje eu estou enxergando claramente. Tá tudo bem, tô feliz. Eu amo usar o óculos. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Davi Davino Filho, do PP. Ele que na manhã desta segunda-feira realizou uma audiência pública para discutir justamente problemas na execução do programa de combate ao glaucoma através do SUS aqui em Alagoas, o Sistema Único de Saúde. Deputado, qual foi digamos assim, a participação das pessoas em geral para essa audiência pública que foi tão necessária, né? Aconteceu no momento em que se deixasse para adiar, digamos assim, não poderia, os prejuízos seriam bem maiores para as pessoas, não é? Não, foi de grande importância, vieram vários pacientes que testemunharam a falta do tratamento, a forma como foi avisado, entendeu? Eles chegavam na clínica e diziam que o tratamento dele tinha sido suspenso, procure o CORA, entendeu? Então, foi assim. Às vezes a gente vê no papel, né, uma portaria é diferente da realidade. É muito frio. Então o paciente, poxa, eu estou aqui há mais de 10 anos, o que eu procuro, fica sem informação. E o relato de cada um, de cada pessoa, comove os entes responsáveis por esse programa, e eu acho que foi de grande valia, de grande importância eles participarem dessa audiência. E há um número, digamos assim, significativo de portadores do glaucoma aqui em Alagoas? Tem. Pela média mundial, são 4% da população que são pessoas que portam glaucoma.
Dentro de Alagoas, inscrito no programa, tinha em torno de 20 mil pessoas. Vamos colocar que algumas pessoas tenham condições financeiras de fazer o financiamento, de entrar no programa particularmente, entendeu? Então, eu acho que em torno de 17 a 20 mil pessoas dependem do tratamento do glaucoma público. Próximos passos agora para materializar a proposição feita durante a audiência pública. Quais são as providências mais urgentes a partir de agora? Os encaminhamentos, né? Nós encaminhamos através do MAX as informações no Ministério da Saúde. Se houver corte, nós iremos ao Ministério da Saúde tentar resgatar esse recurso, tentar trazer de volta esse financiamento para que o tratamento volte à normalidade e conversar com os responsáveis, o Ministério Público Federal, que eles estão envolvidos, a Defensoria, logicamente com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria do Estado, para que normalize e entre num consenso, acabe com essa divergência de ideias, essa separação de atribuições, de dispensação e de consulta, e que a gente consiga normalizar e fazer como tinha feito antes. O senhor vai tentar realizar essa reunião antes de ter o resultado de Brasília sobre o corte dos recursos, ou deve ser depois? Deve ser depois, porque eu não tenho ainda o argumento. Se for abordado de como, o que é que aconteceu, o que motivou esse corte, a gente não vai ter essa resposta concreta. Então, eu acho importante, mas eu acredito que o Max ainda essa semana ele traga essa resposta para a gente, e assim que a gente trouxer, a gente vai tentar marcar uma nova reunião. E vamos torcer para que a questão seja solucionada, porque são pessoas que, na sua maioria, não têm a mínima condição de bancar esse tratamento na medicina privada, né? Não, com certeza, o tratamento é muito caro. Uma consulta, não são só consultas, você tem que fazer exames, cada exame desse deve custar em torno de 300, 400 reais, você tem a consulta médica, você tem a compra do colírio, então se você for fazer particular, você tem que ter uma condição bem superior ao que a nossa economia local permite, né? Permite. Exatamente. Bem, já que o senhor abraçou, né, desde sempre a bandeira da saúde, o senhor foi autor de um projeto que estabelece para a alimentação das crianças na escola, na merenda escolar, né? Portadores de intolerância à lactose, que seja introduzido isso também no cardápio das crianças. Isso. Né? Isso abrange, deputado, foi uma medida, é lei, né? É lei, é uma PEC. É uma PEC, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição. Então, nesse sentido, é interessante que, posteriormente, venha se fiscalizar efetivamente se as escolas estão praticando, né? Estão executando, justamente. Exatamente. Hoje a gente vê que a intolerância à lactose ela é uma doença recente, né? De repente, várias pessoas começaram a não conseguir mais ingerir o leite comum. Então, o leite que a gente ingeria direto da vaca na infância. Justamente, né? De pequeno, e hoje em dia se transformou nesse grande volume aí. Mas o que é que esse projeto, o que é que essa PEC diz? Ela ajuda, auxilia as crianças que tenham esse tipo, que portam esse tipo de doença, esse tipo de problema, para que seja acompanhado através de uma nutricionista e tenha, logicamente, uma alimentação adequada, uma alimentação específica, que seja um leite sem lactose, que seja um todinho, muitas vezes esse tipo de programa. Então, a nutricionista ela acompanhará e fará com que a criança não tenha algum acesso tipo a esses alimentos industriais que geralmente vem acompanhado dessa... Justamente. Voltando à questão do glaucoma, o senhor foi autor também de um projeto que instituiu a Semana Estadual de Combate ao Glaucoma aqui em Alagoas. Isso, justamente. Por entender que o glaucoma hoje é uma doença que ela causa cegueira irreversível, eu achei interessante, achei importante a gente criar uma semana, um espaço aqui na Assembleia, para que as pessoas pudessem divulgar, as próprias clínicas, os médicos, a TV Assembleia participasse desse evento para propagar a dificuldade que o glaucoma a consequência que ele pode vir a ter se a pessoa não tratar. Até porque é uma doença que ela não tem assintomática. Cura. E é assintomática no início. Você não sente, ela vem e você não percebe que ela está
porque ela está ali prejudicando a sua visão. Começa a escurecer, vai escurecendo, de repente você perde a visão e não tem mais jeito. Então, é interessante que as pessoas procurem um médico, que procurem um especialista, um oftalmologista, para que possa realmente fazer o exame e saber se é um portador ou não do glaucoma. E essa semana, no futuro, podemos, digamos assim, visualizar que pode ter até um posto de atendimento aqui para a população, Com certeza, na área com certeza. aqui da Assembleia Legislativa, além das discussões em plenário, em audiências públicas? No ano passado, nós fizemos juntamos alguns parceiros, algumas clínicas prestadores de serviço do Estado e do município, e fizemos uma exposição do que é o glaucoma no Centro do Comércio. Nesse ano, a gente já está querendo expandir um pouco mais e fazer aqui na praça, aqui em frente à Assembleia, a Dom Pedro II, em frente à Catedral, para que a gente possa fazer de uma maneira mais efetiva, chamar cada parceiro, chamar um especialista, chamar os pacientes, para criar um momento de conscientização, também, né? Para que as pessoas possam, entender o que é o glaucoma, que não é um bicho de 7 cabeças também, entendeu? A partir do momento que você fizer o tratamento, ele é totalmente controlável. Alguns casos que precisam de cirurgia, entendeu? Então dá pra gente, não é nada de outro mundo, para as pessoas também não ficarem em pânico, né? Em pânico. O tratamento, ele garante a estabilização do da problema, doença. Né? Perfeito. Pois bem, seria então uma semana não só de discussões, mas de atendimento também, né? E tirar esse preconceito, no sentido literal da palavra, que acompanha a maioria da população, de não ir a médico por não sentir ou não fazer a sua prevenção. Né? Verdade. Não, é de grande valia, todo na prática da saúde, tudo que vem preventivamente, a gente, quando descobre um problema recente, fica muito mais fácil de você solucionar o problema. Porque quando na doença o problema já está aparentável, é porque ele já está num nível muito avançado, muito complicado. E a prevenção é a melhor forma de tratar qualquer tipo de doença. Certamente. E essa ação por meio também de sua autoria, a ideia de colocar uma sinalização para os banhistas nas praias, o que o motivou? Na verdade, teve aquele acidente com um ator global, que ele chegou a óbito, se afogou lá no Rio São Francisco, e aquilo motivou a gente a procurar caminhos, mecanismos para que as pessoas pudessem ser informadas ter um aviso prévio do perigo de nadar, né? de frequentar aquelas praias. Então procuramos os bombeiros, procuramos algumas autoridades responsáveis por essa situação, e eles disseram, muitas das praias, muitos dos rios não tem informação nenhuma. O banhista vai lá, entra e às vezes que está tranquilo. Justamente. Né? Então, para que pudesse ter uma segurança maior e evitando acidentes futuros, a gente criou essa lei para que o Estado pudesse sinalizar todas as praias e os rios do Estado de Alagoas. Deputado, a autoria de lei propor medidas, né, que vão auxiliar a população é um papel da ação primordial na ação parlamentar. E percebe-se que muitas vezes as leis elas ficam no papel. O que fazer para colocar, porque a aprovação é uma etapa, verdade. Criar a lei já é a etapa anterior, mas efetivar uma decisão do plenário muitas vezes fica uma letra morta, digamos assim. Como fazer para que isso não aconteça? Logicamente que uma das nossas principais atribuições é a gente fiscalizar, saber se as leis estão sendo cumpridas, se as normas estão sendo seguidas, enfim. Mas a gente precisa muito da ajuda da população, porque são elas que vão usar, são elas que vão estar exercendo a lei. Então a gente precisa que eles denunciem, participem mais junto com a gente, porque falta isso, entendeu? Muitas vezes as pessoas reclamam, está faltando isso, mas o problema às vezes não está no parlamento. A gente está aqui à disposição, mas não vem a demanda da população. Aí
muitas vezes falta. A gente não tem equipe para atingir o estado todo, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que isso parte muito da população participar mais, cobrar mais dos seus parlamentares. Se eu estou aqui é porque eu fui eleito pelo povo, o povo tem que cobrar de mim, tem que cobrar do deputado que ele votou, enfim, de todos, para que a gente possa exigir que a lei seja cumprida. Pois bem, vamos agora chamar o nosso segundo e último intervalo. E já já o Frente a Frente está de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Davi Davino Filho, do PP, ele que está na sua segunda legislatura na Assembleia Legislativa de Alagoas. Nosso assunto continua sendo ação parlamentar, já falamos sobre audiência pública, que foi um sucesso a realização e agora vai, como ela é propositiva, vai buscar os caminhos para devolver aos pacientes de glaucoma um tratamento adequado dentro dos moldes que era feito anteriormente ao corte de recursos pelo Ministério da Saúde. Mas agora a gente fala sobre ação cultural. O senhor é autor de um projeto de lei que tornou imaterial a cultura do coco de roda e do boi. O que motivou essa iniciativa? Além do reconhecimento das pessoas que fazem parte, das histórias da nossa cultura, de ter registrado na nossa legislação a importância disso ter um reconhecimento, é uma forma de ajudar os grupos, o coco de roda, para que ele possa desenvolver. Porque a partir do momento que ele se torna um patrimônio material, ele pode receber recursos do município, do estado, e assim desenvolver mais a cultura que muitos jovens alagoanos, muitos jovens da capital, eles praticam esse tipo de atividade, de esporte. Enfim, é gratificante demais. E bela, assim. né? É bela. É uma atividade cultural belíssima. É bonito. Do coco de roda, tanto quanto o do boi. O empenho das pessoas que fazem parte, você vê ali, desde a confecção das roupas, para a tradição, sempre preservando, é fantástico. Quem acompanha sabe que é uma atividade muito bonita. Que não pode morrer. Que não pode morrer e não vai morrer mais. Sobretudo pela falta de recursos, verdade, né? Verdade. Deputado, esse segundo mandato, quais são as suas expectativas e que balanço anteriormente o senhor faria do seu primeiro mandato? Eu hoje me sinto muito mais preparado, me sinto muito mais capaz. O primeiro mandato foi um aprendizado muito grande para mim. Serviu para eu ganhar várias experiências, ganhar um know-how para que eu pudesse me reeleger. Tive uma responsabilidade muito grande, que eu parti de 18 mil votos e fui para quase 40 mil votos. Então, isso me deixou muito feliz e por saber que meu mandato está gerando bons frutos, está gerando uma aceitação entre os eleitores alagoanos. E eu quero dizer que estarei sempre aqui à disposição, estarei sempre trabalhando para que nosso estado ele possa cada vez mais desenvolver. Está aí o governador Renan Filho, que fez um excelente trabalho, também teve uma reeleição fantástica, com 77% de aprovação. E assim, muito me orgulho em ter feito parte dessa gestão dele, entendeu? Ele foi um grande governador. E o nosso mandato será pautado mais uma vez no progresso do nosso estado. Vai ser
ouvindo as pessoas, ouvindo as dificuldades, sabendo tratar as pessoas, que isso é fundamental, e assim a gente vai construir um Estado cada vez melhor. Pois é, o senhor está dentro de um perfil que hoje predomina na Assembleia Legislativa, né? Isso. Houve uma renovação anterior de 40%, agora Isso. um pouco mais nessa nova legislatura, e com uma característica, a juventude representada na casa, bem mais abrangente, né? Verdade. O que dizer dessa nova realidade, dessa nova conjuntura, digamos assim, no plenário da casa? Eu fico muito feliz, né? A linguagem do jovem, ela é muito mais fácil, muito mais prática. A gente vê uma assembleia mais dinâmica, pessoas querendo dar aquele oxigênio que estava precisando um pouquinho na nossa casa. Logicamente que nós temos deputados antigos de grande referência, né? Grande experiência, que na casa a gente não pode deixar de ter esse tipo de expertise, e a casa sempre vai precisar. Vejo que os novos deputados, me coloco nisso também, nesse know-how aí, por ser jovem, assim como você acabou de falar, e por ter novas ideias, entendeu? Por trabalhar de uma forma diferente. Porque não basta ser jovem, tem que ter boas ideias. Tem que ter né? trabalhar, porque sou novo, sou jovem, não fazer por onde não adianta. É verdade. E dentro desse universo, como o senhor vê a atitude, digamos assim, do eleitor, da população, a nova forma de relacionamento do parlamentar com o eleitorado por meio das redes sociais, por exemplo? Eu vejo que as redes sociais, ela conseguiu aproximar muito. Porém, como eu falei há pouco, ainda falta muita participação das pessoas. Falta cobrar dos seus representantes uma forma mais efetiva nas resoluções dos problemas da nossa cidade, do nosso estado. Então, assim, eu acho que a comunicação, ela sempre existiu, mas hoje você tem uma maneira muito mais fácil, mais rápida de atingir. Mais direta, né? Mais direto. Você está em Delmiro Gouveia, muitas vezes você não consegue sair de Delmiro Gouveia para vir à capital, para participar de uma sessão pública, enfim, participar de uma audiência comum. E com a tecnologia você consegue, deputado, como é que está havendo aqui um problema no abastecimento de água do meu povoado? Como é que você pode abordar esse tema? Procura saber do Estado, então facilita muito. Mas eu quero frisar mais uma vez a importância da interação das pessoas. Elas precisam buscar mais dos seus representantes. Pois é, observa-se que, independentemente do apelo que é feito, não só pelo senhor, mas os demais parlamentares, dessa participação da sociedade, não é? Que é representada, que tem a sua representação aqui no parlamento, é o fato de nem na galeria da Assembleia se percebe uma participação mais ativa da população para assistir em loco às sessões plenárias, né? Que isso acontece muito quando há uma questão em discussão, ou um segmento dos servidores públicos, ou mesmo quando tem uma audiência pública. Mas no dia a dia do parlamento, na discussão de um orçamento, por exemplo, que tramita na casa anualmente, não se percebe a presença necessária da população, né? Não, a gente não vê. Você pega o nosso estado, tem 3 milhões de alagoanos. A gente pega aqui a galeria da Assembleia, eu acho que não cabe 50 pessoas. E na maioria das sessões, a gente vê a galeria muito vazia, entendeu? Mas isso não quer dizer que não acompanhe pela rádio, que não acompanhe pelo Facebook, pela TV Assembleia. Então, essa interação, se a gente puder sempre propagar isso, puder crescer cada vez mais, vai ser muito importante. A interação da população é de fundamental importância para que a gente possa ouvir e construir uma Alagoas melhor, para que a gente consiga construir políticas públicas melhores, porque quem está na base, quem está ali na necessidade, é quem realmente pode falar do problema. A gente, no papel, a gente discute, ouve, eu gosto muito de me deslocar para ir ver os problemas, entendeu? Mas eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os nossos colegas parlamentares também não conseguem, porque a gente tem que cumprir a agenda aqui em Maceió, a gente fica muito preso aqui por esses trabalhos aqui, todas as secretarias. Então, se não tiver essa interação,
fica E que a complicado. ação parlamentar não se resume apenas ao plenário, não é? Não, de forma nenhuma. O gabinete funciona, digamos, de segunda a segunda, De segunda a segunda. O Seja plenário... presencial ou não. O da casa. plenário ele é muito resumido. O plenário eu acho que representa 20%, 30% do nosso mandato. Nosso mandato é muito externo, muito fora. A gente tem que, se você ficar dentro do gabinete, você não consegue ouvir as pessoas. A gente tem que buscar os convites quando são feitos. Acredito que a maioria dos deputados eles vão, até porque se você não for, daqui a 4 anos a população vai lhe julgar, né? Deputado, o senhor é autor também de uma PEC que exige a assistência psicológica e social aos alunos da rede pública. Essa preocupação com os alunos é algo mais abrangente? Justamente a gente via casos fora do nosso país de muitos ataques, como houve agora em Suzano. Pensando nisso, lá atrás, a gente criou essa emenda para que pudesse, todas as escolas terem um acompanhamento por um psicólogo, para evitar esse tipo de problema. Porque, tudo bem, a arma de fogo, ela é importante para inibir, mas se você não tiver um acompanhamento, aquelas crianças, aqueles adolescentes e até os professores, você pode evitar outros problemas que não sejam só do adolescente pegar uma arma e sair matando. Uma pessoa dessa, eu acredito que não pode ser uma pessoa normal. E chegou ao digamos assim, ao máximo da sua condição de ainda refletir sobre uma atitude. É algo que tem que ser acompanhado, como o senhor diz, mas no início, né? E por um profissional da área. E perceber no universo escolar alunos que têm comportamentos diferenciados e que, por exemplo, que sofrem de bullying, por exemplo, né? Porque isso é um acúmulo de insatisfação que o aluno carrega e muitas vezes resulta num acidente como esse. Né? Eu acompanhei a entrevista da diretora do Colégio de Suzano e ela disse que aquele aluno ele nunca tinha representado nenhum questionamento, nunca tinha feito nada que abonasse a sua conduta. Foi sempre um aluno frequente, um aluno bem, que não dava para perceber. Porém, a diretora, ela toma conta ali de quantos alunos? Ela não tem a capacidade, a percepção para saber que aquele aluno está com problema psicológico. Se você for para um especialista, eu acho que com certeza vai conseguir identificar. E poderia ter evitado um problema muito sério desse. Então eu vou dessa maneira, eu vou cobrar que essa lei seja cumprida com mais efetividade e mostrar, dando exemplos, porque está acontecendo, né? E começou a atingir, porque a gente, quando não está atingindo a gente... Quando não está no nosso entorno. Quando está no nosso entorno, a gente ainda fica, mas agora começou a atingir o nosso entorno. Está aqui pertinho, já teve Realengo, agora Suzano, então se a gente não tomar uma providência rápida, uma providência que realmente consiga evitar esse tipo de problema, fica complicado. E isso, a estruturação do poder público, não só o poder público, mas também na iniciativa privada, né? Porque se é lei, valer para todos, atinge, né? todo mundo. Então, o Estado e os municípios têm que se adequar a essa lei, realizando concurso público, né? Pode ser por concurso público ou prestadores de serviço, ou contratação de uma terceirizada temporária, e assim é uma forma também de beneficiar a área e gerar emprego, gerar renda para essas pessoas que eu sei a dificuldade de arrumar hoje emprego nesse tipo de área. Porém, está mostrando que é uma área de grande relevância, que precisa ser olhado com mais cuidado. Deputado, infelizmente tenho que comunicar que o nosso programa chegou ao fim. Que pena. Pois é, lamento também. Algumas considerações que o senhor queira fazer? Só quero agradecer a toda a população alagoana por ter me concedido mais uma vez, por ter me dado a oportunidade de representá-los mais uma vez aqui na Assembleia. Me dedicarei esses próximos 4 anos firmemente. Estarei sempre à disposição, meu gabinete. Quero aqui agradecer a toda a TV Assembleia por esse momento. A Gorete, essa grande jornalista que vem fazendo aí história na nossa Alagoas desde a Gazeta, que eu pequenininho acompanhava não precisava nem do pequenininho, mas... Sem nenhum problema. Mas acompanhava este momento. Quero agradecer a todos e muito obrigado.
Obrigada, nós é que agradecemos a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, muito obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.